Massa, galera. Então, olha só, como é a melhor forma de você fazer a sua revisão, então? Baseado nesses princípios científicos do esquecimento e de como funciona a sua memória, você vai ter que usar uma técnica, tá? Você tem que usar uma técnica chamada de Spaced Repetition. Beleza? Spaced Repetition. Spaced Repetition. Em bom português, a gente chamaria isso de repetição espaçada, tá? Então, em português, repetição espaçada. In English, spaced repetition. Beleza? O que isso significa? Repetição. Qual é a ideia? Você tem que repetir conteúdo para o seu cérebro a fim de que ele aumente, né, a taxa de retenção, para que ele tire a informação do curto prazo e coloque no longo prazo. Então, a forma de você fazer isso é repetindo, tá? Então, você precisa repetir. Só que, como eu disse para vocês, não adianta repetir isso massivamente. Tudo de uma vez. Não adianta eu pegar hoje, eu quero decorar um conteúdo, e aí eu pego aqui esse conteúdo aqui, né? E eu vou e fico assim, ó, lendo, repetindo 1000 vezes hoje. Vai resolver? Não vai. Não vai resolver. Então, a revisão ela não é uma mera repetição. Ela envolve repetição, mas não se trata só de repetir. Não se trata só disso. Você precisa repetir ao longo de muito tempo. Da mesma forma que você não pode ir na academia e fazer o seguinte: eu quero ficar forte, quero ficar bombado, né? Monstrão, projeto monstro, projeto Hulk, quero ficar bombado. Aí eu vou na academia hoje e malho 15 horas consecutivas. Vou lá e malho 15 horas consecutivas. Isso vai ter serventia? Isso vai me ajudar? Eu vou ficar forte? Não vou, pô. Agora, se eu pegar essas 15 horas e colocar 1 hora por dia durante 15 dias, eu vou ter mais resultado do que se eu fizer 15 horas no mesmo dia, pô. Você entendeu? Então, quando se trata de revisão, você não pode simplesmente, eu tenho que revisar, eu tenho que repetir. Não, não se trata só disso. Você tem que repetir, mas você tem que repetir ao longo de um período longo de tempo. Tá? Então, você tem que espaçar as suas revisões. Você tem que espaçar a sua repetição. A sua repetição ela vai ser espaçada no tempo. Isso vai fazer você ter resultado. Não adianta repetir 1000 vezes agora, mas adianta repetir 1000 vezes ao longo de um ano inteiro. Aí você vai ter resultado, entendeu? Então você precisa espaçar as suas revisões, tá? Tem isso na sua cabeça. É daí que vem esse nome, repetição espaçada. As suas revisões elas vão ser feitas com base em repetição, mas elas vão ser prolongadas, estendidas no tempo. Elas não podem acontecer todas de uma vez, tá? Adson, legal. Legal mesmo. Espero que tenha entendido. Só que não é tão simples assim. Por quê? A gente sabe que quanto mais você repete, mais o seu cérebro pode ficar sem ver aquela informação novamente, porque ele se lembra. Então, cada revisão ela vai ter um prazo maior para acontecer do que a revisão anterior. Então, por exemplo, no caso do Ebbinghaus, que foi o cidadão que descobriu isso pela primeira vez, né? Ele fez uma sugestão que não é a sugestão que eu utilizo, não é, porque isso daqui foi, galera, uma pesquisa de mais de 150 anos atrás, tá? Já existem pesquisas mais novas, então por isso que eu tinha falado no início, no vídeo anterior, que a gente vai levar isso aqui em consideração, mas não para nossa metodologia que eu vou ensinar para vocês, porque já tem coisa mais moderna. Mas vamos lá, que isso aqui é a essência da coisa. O Ebbinghaus descobriu que, por exemplo, uma média razoável seria você fazer isso aqui, ó. Estudou, revisa algumas horas depois, 24 horas depois, 1 semana depois, 1 mês depois e assim você ir passando, certo? Isso daqui já é interessante, a forma como o Ebbinghaus descreveu, que está aí nesse desenho, é legal. Já é melhor do que você simplesmente repetir sem critério nenhum. Mas você percebeu que a primeira revisão é algumas horas depois, a outra 1 dia depois 1 semana depois 1 mês depois. E cada vez mais que você repete, a próxima revisão fica para mais tempo depois. Tá? Fica para mais tempo ainda depois.
Tudo bem, só que o que aconteceu? Quando o Ebbinghaus fez essas pesquisas, ele fez para pessoas que estavam decorando um conjunto de palavras curtas. Essa pesquisa é para um conjunto de palavras curtas, tá? Então, por isso que as revisões eram tão estendidas desse jeito, né? Uma semana, depois já um mês. Por isso que elas eram tão estendidas. Cientistas, depois do Ebbinghaus, seguindo a pesquisa dele, descobriram que existem tempos de espaçamento diferentes de acordo com a dificuldade do conteúdo que você quer absorver, tá? Então, por exemplo, se o conteúdo é um conteúdo fácil, é uma palavra, eu posso espaçar bastante. Pô, depois de um dia eu reviso uma semana depois, ou depois um mês depois, é uma palavra, tá? Agora, se eu quero revisar um conteúdo maior, mais denso, mais complexo, aí talvez eu precise que esses espaçamentos sejam mais curtos. Então, dependendo do nível de dificuldade, se a dificuldade for grande, o espaçamento tem que ser curto. Se a dificuldade for muito baixa, se o conteúdo for muito fácil, o espaçamento pode ser bem longo, sabe? Então, assim, fica difícil de calcular um prazo exato em que isso tem que acontecer. É bem complexo de fazer isso, né? Prazo exato que você teria que revisar, beleza? Eu tenho uma solução para isso nos próximos vídeos, eu vou te falar qual é ela, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que tem aluno que vê isso aqui na internet e aí ele pega um caderno, monta uma tabela e aí ele estuda conteúdo 1 hoje, aí depois ele fala assim, revisar daqui uma semana. E aí fica montando tabela com data de revisão, aí vai, pega o resumo, aí relê o resumo daqui tanto tempo. Não é assim que vocês vão fazer, esquece isso. Primeiro, porque isso gera uma dificuldade de controle, de agenda, né, de cronograma muito grande para ficar fazendo isso. Vai te dar um trabalho desgraçado, eu não quero que você tenha esse trabalho. Tem um jeito de automatizar tudo isso, tá? O que eu quero te mostrar é que você não precisa seguir isso que está aqui não, tá? Isso que está aqui não, você não vai seguir isso daqui. A gente vai ter um jeito específico que a gente vai fazer essas revisões aí daqui a pouco. Isso aqui era só para te mostrar que a sua revisão, ela realmente precisa ser espaçada no tempo, tá? Ela precisa ser espaçada no tempo. Então, é assim que a gente vai revisar. Spaced Repetition. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí como é que vai funcionar. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo.